Na linguagem Python, existe uma estrutura conhecida como lista. Listas em Python lembra muito, é muito próximo e a gente pode confundir um pouco com vetores que existem em outras linguagens, mas não. Uma lista, na verdade, ela não tem um poder tão grande quanto o vetor em termos de operações, mas ela tem poder de extração de informações que um vetor não tem. Então eu posso separar, posso fatiar, posso criar sublistas. Isso se você está envolvendo números ou se você está envolvendo strings, tá? Então, apesar de ser mais simples do que um vetor, porque ela não permite que você faça operações mais complexas com algum tipo de fórmula, mas ela é útil quando você quer fazer algumas transformações rápidas em listas que você importou, por exemplo, do Excel. Tá? Então ela tem uma utilidade para coisas mais rápidas e não tão complexas. Por isso que a gente começa a mostrar sempre o que acontece com strings e palavras com listas ao invés de vetor. Apesar que dá para fazer muitas coisas do que a gente vai ver aqui também com vetor. Tá? Um cuidado que vocês devem ter é que uma lista e vetor e matriz em Python não começa com o índice 1. Ele sempre começa com o índice 0. Então, se você tiver uma lista com 3 elementos, o último elemento não é um D3, ele é D2. É sempre N-1. Tá? Então, o elemento D0, o elemento D1, o elemento D2. Eu tenho 3 elementos. Então, isso pode confundir no começo quem está programando. Tá bom? Então, lembre-se, uma lista, um vetor e matriz sempre começa com índice 0, ao contrário de outras linguagens. Bom, vamos fazer na prática então aqui como que a gente programa uma lista no Python, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês verem melhor. Aumentei o tamanho da letra. Vamos colocar aqui uma lista de números. Vamos começar com o número que a gente se sente mais confortável, né? Então, dados, por exemplo, e eu vou inventar aqui alguns números. Então, 10, 5, 3, 2, 7, 9, 6. Tá? Dei um Enter, não apareceu nada. Como a gente viu nas outras aulas, para você visualizar uma coisa que não tem operação, você usa o comando print. Print dados, e aí está a nossa lista de números. Tá? Se você quiser ver o primeiro elemento, dados 0. Dado 0 te volta o primeiro elemento. Você fala assim, e para ver o último elemento? Eu tenho que contar e saber quantos elementos tem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o dado 6 me dá exatamente os 6 elementos? Sim, o dados 6 te dá o último elemento. Apesar de você ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Então, você tem 7 elementos nessa lista, mas o último elemento não é 7, é 6, n-1. Mas você não precisa se preocupar em pegar o último elemento tentando contar esses elementos aqui. Uma estratégia que existe no Python é você escrever dados e colocar índice -1. Quando você colocar dados índice -1, ele volta para você sempre o último elemento da lista. Tá? Então, se você quiser saber o último elemento da lista, dados -1. Se você colocar dados -2, o que aconteceu aqui? Ele voltou o penúltimo elemento da lista. Tá? Então, se você usar negativos, significa que ele está olhando a lista de trás para frente, ao contrário do que você está digitando, tá bom? Você fala, mas eu quero saber o tamanho dessa lista, eu tenho que contar um a um como você fez com o mouse? Não. Existe um comando chamado len. Então, se você colocar len, que vem de length, que vem de tamanho, ou seja, qual o tamanho dessa lista chamada dados? Len de dados te volta a 7. Então, essa é uma lista que tem tamanho 7. Tem 7 elementos nessa lista. Dados, esses são os dados. 7 elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começando pelo 0, o último elemento é 6, tem índice 6. Tá? Como a gente pode trabalhar a lista quando a gente tem, por exemplo, palavras? Então, eu vou criar uma lista, por exemplo, chamada mercado, onde as minhas palavras, por exemplo, podem ser, vai ser, por exemplo, ações, uma outra palavra chamada opções, uma outra palavra futuro. Veja bem que eu estou usando apóstrofes porque são
strings, né? São variáveis do tipo string. Dólar, ouro, criptomoedas, por exemplo. E fechei com colchete. Então, uma lista abre e fecha com colchete, tá? Então, com essas palavras, eu dou um Enter. De novo, você vai dizer, mas eu não estou vendo. Se você quiser ver, o que você faz? Vem aqui com o print, mercado. Pronto, aí está a sua lista. Tá? Então, você consegue ver a lista daí. Você pode ver também, se você colocar aqui mercado, por exemplo, mercado de 0 até 3. O que significa mercado de 0 até 3? O que ele está voltando para você de 0 até 3? Significa, lembre-se do n-1 aqui, ó. Significa que você quer ir até o n-1 elemento. De 0 até 3, ele vai buscar o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Ele não vai pegar o índice 3. Tá? Ó, ações é o índice 0, opções é o índice 1, futuro é o índice 2, mas são 3 elementos. Então, aqui você está indicando para ele o número de elementos que você quer, porém, o índice em si vai ser sempre n-1. Tá? Se você colocar mercado, por exemplo, mercado 2, é futuro, mas o mercado 3, que não está nessa sublista, né? Mercado 3 é dólar, que não entrou. Tá? Então, mercado, quando você quiser buscar um conjunto de sublista, uma sublista de uma lista, um subconjunto de um conjunto maior, usando 2 pontos aqui, ó, 0, 2.3, significa que você quer começar em 0 e ir até o n-1 elemento que você colocou no final dos 2 pontos. Tá? Por exemplo, você pode ir pulando também. Então, se você quiser, por exemplo, mercado, começando em 0, pulando de 2 em 2, até, vamos supor, o final, até o índice 7. Né? Desculpa, como não tem aqui o índice 7, a gente tem o índice 6. Né? Então, voltou para ele, ó, mercado 0, que ele está começando de 0, pulando desculpa, pulando não. Ele está pulando de 6 em 6. Então, ele começa em 0, indo até o índice 2, pulando de 6 em 6. É óbvio que tinha dado só ações mesmo, tá certo o que ele fez. Tá? Então, vou fazer de novo aqui, ó, mercado, e agora eu quero aqui, mercado, começando em 0, até o sexto, o elemento 7, que é o sexto elemento, pulando de 2 em 2. Agora sim, ó. Então ele vai do primeiro ao último de 2 em 2. Então ele pegou ações, 1, 2, foi até futuro, 1, 2, pegou o ouro. Você vai dizer, mas por que ele parou em ouro? Porque se ele contar 1 e 2, ele vai parar no lugar que não existe, que não tem nada. Tá? Perdão. Ele vai parar no lugar que não existe. Tá? Então, ele começou do índice 0, pulou 2, foi para futuro, pulou 2, foi para ouro, pulou 2 e não tem nada, ele parou. Tá? Então, essa é uma outra anotação que você tem aqui. Ó. Começa no início 0, termina no último elemento, pulando de 2 em 2. Tá? Uma outra coisa que você pode fazer mas eu quero buscar um elemento lá. Você pode criar uma variável de busca. Eu vou criar aqui uma variável chamada busca. E nessa variável busca você põe a palavra que você quer. Por exemplo, será que a palavra futuro existe? Para isso você coloca a palavra que você quer buscar, o comando in e a lista que você quer que ele busque a palavra. Então, você está perguntando para ele, futuro está em mercado? Bom, não voltou nada. Print busca para mim. Tá? Se você colocar print busca, true. Ou seja, sim, a palavra futuro está na lista mercado. Vamos colocar como busca agora uma palavra que não está lá. Por exemplo, uma palavra com apóstrofe dólar. Dólar com 3 L's. Vou errar de propósito aqui, tá? Em mercado. Será que dólar com 3 L's está lá? Com 3 L's está lá? Busca. E aí eu coloco um print aqui, ó. Print o resultado da minha busca. False. A palavra dólar com 3 L's não está na nossa lista inicial. Tá? Então ele voltou false. Então o resultado de in vai ser sempre true ou false, indicando
se aquilo que você está buscando está na palavra, está na lista ou não. Vamos colocar nossa lista inteira de novo aqui, mercado. Vamos supor que você queira trocar opções pela palavra compra. Como é que faz para trocar uma palavra? Mercado e o índice dela, você tem que saber o índice. Então, o índice de opções é 0, 1. Então, eu quero que ele faça o seguinte: pegue a palavra mercado, a lista mercado com o índice 1, ou seja, a opções, e troque pela palavra compra. Tá? Se você colocar aqui mercado de novo, olha lá, a nossa palavra antiga opções foi embora e no lugar dela entrou compra. Então, você colocando uma lista com o número do índice que você quer substituir, ele mata o que tem dentro da lista. Tá? Você pode alterar também um conjunto de palavras. Vamos supor que você queira substituir as 3 primeiras palavras daqui por um outro conjunto de palavras. Então você faz assim, ó, ao invés de ser uma por uma, mercado de 0, aí você quer ir até a terceira. Né? Qual o índice da terceira? 0, 1, 2. Mas se você colocar de 0, 2 pontos, 2, ele vai fazer n-1, ele vai parar na compra, não é. Como eu quero ir até aqui, eu coloco 3. Então eu quero substituir as 3 primeiras palavras, porém ele vai parar no índice 3 menos 1, 2, que é futuro. Tá? No lugar vamos colocar o quê? Vamos colocar aqui como palavras... vamos colocar palavras como banco. E aí, como é uma sublista, você tem que colocar colchete, tá? Banco, mercado e vender. Tá? Pronto. Será que ele alterou? Coloca lá mercado. Olha lá. Então, mercado, além de estar como uma palavra, como lista, ele também agora faz parte da nossa lista interna. Então ele alterou, ó, banco, mercado, vender, em cima da palavra ações, compra, futuro. Então, ações foi substituída por banco, compra foi substituída por mercado, futuro foi substituído por vender. Tá? Então essa é a nossa nova lista que a gente montou alterando todas de uma vez só. Tá? Você pode dizer, mas eu posso acrescentar coisas na lista? Sim. Aí se você tem que lembrar de alguns comandos, não tem como não decorar, tá? Então, mercado, ponto. Um comando é append. E aí você coloca como uma palavra extra dessa lista. Então, se eu colocar como append a palavra buscar, por exemplo, tá? E eu escrevi aqui a lista inteira mercado, olha lá, buscar apareceu no nosso lugar lá, tá? Ou seja, depois de criptomoedas, ele incluiu mais uma palavra, que é a palavra buscar. Vamos supor que você queira colocar mais do que uma palavra. Além de buscar, você queira colocar mais 2 palavras. Aí você não precisa colocar de um em um com append. Um outro comando é um comando de extensão da lista. Então aí no caso é mercado, ponto, extend. E no extend você coloca então uma sublista. Vamos colocar aqui Petrobras. Vou inserir algumas ações aqui. Petrobras, por exemplo, umas empresas, Vale, tá? E o símbolo, sei lá, Banco do Brasil, tá bom? Fechei com colchete, porque é uma lista, e parênteses, porque é uma função. Que função é essa? É extend, tá? Bom, fiz isso daqui. Será que realmente ele colocou essas 3 palavras dentro da nossa lista? Mercado, tá lá, ó, as 3 palavras aqui dentro. Tá? Então, se você quiser inserir uma única palavra, utilize do append. Se você quiser colocar mais do que uma palavra, ou mais do que estou falando em palavras, mas pode ser números também, tá? Se você quiser incluir mais do que um número, você coloca extend, tá bom? Que aí ele adiciona tudo lá. Uma outra coisa que a gente gosta muito de fazer é a ordenação, né? Então existem os métodos de ordenação de outras linguagens, por exemplo, Bubble Sort, Quick Sort, Merge Sort. Aqui, por exemplo, a gente pode usar apenas a palavra mercado. Se você quiser ordenar em ordem crescente, aí é o sort, com um parênteses em branco. Será que ele ordenou mesmo? Vamos colocar lá, mercado. Puxa, mas errou. Por quê? Porque separou aqui o P antes do C. E não pode, o P tinha que ser o último. Pois é.
O sort, simples assim, ó, mercado, sort, ele está separando as chamadas caps look, ou seja, se a sua letra é maiúscula ou minúscula, tá? Então, o capital, ou seja, letras maiúsculas, ele respeita, e como deve ter um índice na memória dele menor do que o índice das palavras começando por letras minúsculas, ele primeiro ordena as maiúsculas e depois ordena as minúsculas, tá bom? Aí você fala, não, mas eu não quero isso, eu quero uma ordenação independente do tipo de palavra que ele tenha. Bom, aí então no caso você faz assim, mercado, ponto sort para ordenar em ordem crescente, porém, você tem que usar uma chave, que é key. Essa key vai dizer para ele o que ele deve fazer. Né? Então, se você colocar key, e aí o seguinte coisa é string, vou mostrar para ele que é uma string, casefold. Tá? O que faz esse string casefold? Vamos colocar aqui para vocês verem. Ó. Pronto. Ele ordenou independente se a letra inicial é maiúscula ou minúscula. Por quê? Porque ele está usando um caso restritivo, né? Um caso onde você ignora se a letra é maiúscula ou minúscula. Então, mercado.sort, simples por si só, ele separa maiúsculas de minúsculas. Mercado com casefold, ele ignora se a letra é maiúscula ou minúscula e realmente ordena todo mundo. Se você quiser lá dizer para A, ou seja, inversa, aí é mercado, ponto, reverse, sem colocar nada aqui. Mercado, ponto, reverse, se você colocar mercado, ele realmente ordena dizer para A, e como a gente indicou aqui, toda a parte de ordenação deveria usar um casefold, ele na reverse ele respeita essa mesma regra que está aqui, tá bom? Além disso, a gente pode remover palavras. Fala assim, não, mas eu não gostei dessa palavra bebê. Eu não quero que a palavra bebê apareça na minha lista. Mercado, ponto, remove. E aí você coloca a palavra que você quer remover. Então aqui no caso, eu quero remover a palavra bebê. Colocando mercado, olha lá, foi embora bebê. Tá? Não quero mais a palavra buscar, por exemplo. Mercado, ponto, remove, e aí a palavra é banco, né? Ou buscar, tá? Quando a gente roda, para a gente ver, foi embora, tá? Então o remove remove os elementos que você tem na sua lista construída aí, tá bom? Tudo bem? Bom, aí uma outra coisa que você pode fazer é fatiar esses elementos. Então, como a gente fatia os elementos de uma determinada lista? Se você tiver uma lista e quiser fazer uma sublista dela, você pode fatiar, por exemplo, do primeiro ao último. Que jeito? Se você colocar aqui mercado, fatiando de 1 até 2 pontos, sem colocar nada depois dos 2 pontos, olha lá, ele vai mostrar para mim que ele está começando do índice 1. Vamos colocar a lista mercado inteira para vocês verem o que aconteceu aqui. Mercado. Ó, a primeira palavra era vender. Veja bem que como eu coloquei de 1 em diante, ele está começando do segundo índice. Vamos colocar aqui mercado de 3 até o fim. Mercado de 3 até o fim. Olha lá. Tá? Então ele colocou mercado de 3 até o fim. Ó, 0, ele está começando do elemento 0, 0, 1, 2, 3. Tá? Então, mercado de 3 até o fim, índice 3, o índice 3 é 4. Veja bem que no início ele não usa N-1, é só no fim. Tá? Você pode fazer isso em ordem inversa também. Então, se você inverter e colocar mercado, 2 pontos, 3, ele está fazendo o contrário. Tá? Então, ele está fazendo agora aqui, ó, mercado, deixa eu colocar a lista mercado. Então, ele está começando. 2 pontos até 3 significa que você quer do início até o índice 3. Desculpa, até o índice 2, porque é N-1. Então é 0, 1, 2. Então, começando com o primeiro número e 2 pontos no fim,
você indica o início e o fim de onde você quer ir. Começando por 2 pontos sem nada antes e o fim com um número, você indica que você quer ir do início até aonde o fim que você quer. No caso aqui, n-1 índice, 0, 1 e 2, ou seja, 3 elementos, tá bom? Você tem aqui também, vamos supor que você queira pulando, eu já fiz, né, que é aquele exemplo de pulando números, e você pode dizer, mas como que eu vou saber esse tipo de coisa? É só com o uso mesmo, tá? Eu vou deixar aqui para vocês no vídeo, por exemplo, a lista de operações que você pode fazer. Então, por exemplo, se você tiver uma lista que se chama LST, você pode fatiar essa lista usando o comando de 2 pontos início e fim, somente o 2 pontos para o fim, somente o 2 pontos para o início, pulando de elementos em elementos, começando, por exemplo, do último da lista em ordem reversa, indo até o penúltimo elemento na ordem inversa, tá? Outra coisa que você pode fazer é usar o append, usar o clear para remover todos os elementos da lista, deixar a lista vazia, contar com count os elementos, estender com extend, buscar um índice. Então vamos supor que você queira estar na dúvida de como é o índice da palavra mercado, da palavra Petrobras. Eu não preciso ir de um em um. Então se você colocar aqui mercado.index e colocar qual a palavra que você tem lá, ele vai voltar para você exatamente qual é o índice da Petrobras. Olha lá, Petrobras tem um índice 2. Se você colocar lá mercado.index, qual é o índice da palavra banco, que você está na dúvida? Índice 7, que exatamente é o último elemento que a gente tem, né? Então o índice dele é o número 7. Se você tiver na dúvida, coloca lá mercado e você conta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente o índice do mercado é o 7. Então, são comandos que não tem como. Você vai ter que decorar mesmo, tem que saber com o uso direto, praticando em exercícios. Você pode perguntar como que eu coloco elementos numa determinada posição, porque eu só ensinei o append aqui e o extend. Simples, utilize aí o comando insert. Insert e o índice que você quer com a palavra que você quer colocar, ele vai naquele índice, insere a palavra que você quer e adiciona a todos os elementos da lista posterior. Então o insert, ele exatamente escolhe a posição da nova palavra na lista, tá? Então, isso foi a aula de hoje, dessa videoaula, com essa estrutura muito importante, porém um pouco, como a gente vai ver nas próximas videoaulas, um pouco mais simples do que se a gente utilizar vetor. Mas ela tem uma validade muito grande também quando você quer fazer consultas rápidas e tratamentos, fatiamentos rápidos de coisas, de palavras ou de números em conjuntos mais simples, tá bom? A gente se vê numa próxima aula.